Hello, good morning or good afternoon. My name is Tassiana. I am English teacher. Hello, babies. How are you? Fine. So let's start our English class. Vamos lá iniciar nossa aula de inglês. Olha só, guys. Hoje nossa aula está bem dividida. Na verdade, ela está voltada mais para o review, tá? Então hoje é uma revisão. Revisão, porque próxima aula já vai ser nossa avaliação. Então, a revisão de hoje ela vai ser com os temas que serão voltados para nossa avaliação. Os temas que foram estudados no quarto bimestre, certo? Então, a gente vai esclarecer algumas coisas, possíveis dúvidas que vocês tiverem. Então, é hoje que é o momento para a gente esclarecer aí e deixar tranquilo para a próxima aula, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos usar hoje aqui essa plataforma que é melhor, porque pelo fato de a gente trabalhar com review, então a gente vai usar o slide que você está vendo ao lado, que fica melhor para a gente visualizar bem os assuntos e se preparando, né? E também para a gente ver mais exemplos também, então vai ficar mais fácil. Vocês podem usar o livro, tá? Para olhar, verificar também o que os assuntos, né? Na verdade, as comidas, os temas e tal, para ir acompanhando de acordo com o nosso slide também. Ok? Então vamos lá. Bom, o nosso slide está dividido da seguinte forma. Teacher Tassiana Borges, theme today is review, a revisão. Revisão, como eu disse, revisão é o assunto que estudamos até então, né, do quarto bimestre. Então é o que nós estamos estudando. Então, vamos lá. Bom, o primeiro assunto é o picnic. O picnic nós estudamos algumas comidas, não foram todas. Foram comidas que nós levamos geralmente para um piquenique. Vocês já fizeram piquenique alguma vez na vida? Se você já fez, have you ever done picnic? Se você já fez alguma vez um piquenique, você sabe que não pode levar muita comida, né? Então você leva o que? Orange juice, some cookies, cheese, bread, sandwich, hot dogs. Então são algumas coisas que você vai lanchar, certo? Não é para levar muita comida, até porque você vai estar ao ar livre, para manter é um pouco difícil, né? Então, picnic, nós estudamos algumas comidas, não foram todas, certo? Então vamos lá, vamos relembrar quais foram. Ok, nós temos aqui, ó, some foods. Primeiro a gente tem apple, pear, popcorn, soda, orange juice, apple juice. Essas são algumas das comidas. É óbvio que a gente tem muitas aí no livro, né? Então a gente vai verificar aqui algumas que eu coloquei que não tinha no livro, que era soda, né? Creio que foi só soda que não tinha, certo? Então E nós aprendemos a falar da seguinte forma, como no livro, né, naquela parte que a mãe da Emily pergunta para Sylvia o que ela gosta, se ela gostava, né, do suco de uva ou suco de maçã. Ela disse que gostava do suco de maçã, mas que prefere a fruta, né? Lembra? Então é essa parte que a gente vai lembrar agora. O uso do I like. Ó, I like. Nós temos o I like e o I don't like. Quando eu falo assim, I like apple, significa que eu gosto de maçã. I like apple. I like pear. I like popcorn. I like soda. I like orange juice. I like apple juice. Esse I like significa eu gosto. Agora, quando eu uso o I don't like, esse exemplo que você está vendo, o I don't like significa que não gosta. Então eu vou falar as frases agora que eu falei na afirmativa, agora eu vou falar na negativa, certo? Então vamos lá. I don't like pear, não gosto de maçã. I don't like apple. I don't like popcorn. I don't like soda. I don't like orange juice. I don't like apple juice. Então eu uso o I like para dizer que gosta e o I don't like para dizer que não gosta. Isso mesmo. I don't like. Bom, e nós aprendemos também o I like e o uso do but. Como vocês estão vendo aí nessa frase lá embaixo,
Ele fala assim, sem ser o my favorite food. Essa daí a gente vai já voltar. Essa última frase aí embaixo, ela fala assim, I like orange juice, but I prefer orange. Então, foi essa frase que estudamos. Só que nós estudamos a afirmativa e a negativa do I like. Essa de cima. I like e o I don't like. Eu falava uma que gostava, eu usava o but para separar e depois falava uma coisa que não gostava. Exemplo. O caso da Silvia, ela falava assim, I like apple, but I don't like apple juice. Eu gosto de maçã, mas eu não gosto do suco de maçã. Então era um exemplo que o livro nos deu. O uso do but, esse que você está vendo lá embaixo. Esse but significa mais, mas não é um mais de adicionar, sim um mais de porém. Ah, porém eu não gosto do suco de maçã. Exemplo, vamos formar uma frase aqui. I like soda, but I don't like orange juice. Que na verdade era para ser o contrário, né? Vamos fazer ao contrário. I like orange juice, but I don't like soda. Então a gente gosta do suco de laranja, mas não gosta de refrigerante, né? Que é mais saudável o suco de laranja. Então, por isso que eu troquei. Outro exemplo. I like popcorn, but I don't like cookies. I like popcorn, but I don't like cookies. Eu gosto de pipoca, mas eu não gosto de biscoito. Outro exemplo. I like chocolate cake. Lembra o que é chocolate cake? É bolo de chocolate. I like chocolate cake, but I don't like muffins. Lembra que muffins é aquele bolinho, certo? But I don't like muffins. Eu gosto de bolo de chocolate, mas eu não gosto de bolinhos, né? Que aquele muffins lembrando que é aquele bolinho que é igual cupcake, só que a massa dele é de pão, né? Uma massa bem leve, parecida com o pão. Ok? Então o uso do but dá esse sentido demais. Então ele usa uma frase na afirmativa, o I like, e depois do but usa uma na negativa, certo? Então vamos fazer outro exemplo. I like apple juice, but I don't like orange juice. Eu gosto de suco de maçã, mas eu não gosto do suco de laranja. Isso mesmo, dá essa troca, certo? Outro exemplo. I like pear. I like pear, but I don't like apple. I like pear, but I don't like apple. Eu gosto de pera, mas eu não gosto de maçã, certo? Ok? Então a gente pode trabalhar o uso do but para dar esse sentido, certo? Sempre vai dar esse sentido, essa troca, ok? Vamos fazer outros exemplos aqui, vamos lá. Bom, my favorite food is... Esse my favorite food significa a minha comida preferida. Se caso, por exemplo, no livro tiver lá, what's your favorite food? Qual é a sua comida preferida? Se caso for voltado, né, a pergunta para piquenique. What's your favorite food? Qual é a sua comida favorita? E aí eu tenho que responder my favorite food is, e aí eu completo com o nome da comida, certo? Só um momento, deixa eu só ajeitar aqui a nossa luzinha, né? Pronto. Ficou melhor. Bom, por exemplo, eu falo assim, my favorite food is apple. Pode ser, não tem problema. My favorite food is hot dog. Fica melhor voltado para comida mesmo. Hot dog. My favorite food is chicken. Essa my favorite food is é uma frase voltada mais para o sentido de comida mesmo. Então eu coloquei mais para a gente adicionar ao nosso vocabulário e também para, se caso for necessário, em algum momento do nosso vocabulário, certo? Se você quiser falar sobre comida. Então vamos trabalhar um pouco aqui o oral practice. E agora eu vejo vocês falarem, tá, guys? Vocês vão falar assim, I like, para todas as comidas que nós temos aqui no slide, você vai falar I like apple, I like pear, até finalizar no apple juice, ok? Vamos lá, você vai falar que gosta de todos, mesmo que não goste, mas a gente vai praticar o oral practice. I like, ok? Let's go. 1, 2, 3, go. I like apple. I like pear.
I like popcorn. I like soda. I like orange juice. I like apple juice. Ok? Muito bom. Se você agora vai falar que não gosta e tem alguma coisa que você gosta, a gente vai trabalhar a mesma coisa, falando só para trabalhar mesmo a parte oral do don't. Então vamos lá. I don't like apple. I don't like pear. I don't like popcorn. I don't like soda. I don't like orange juice. I don't like apple juice. Ups, apple juice. Lembrando que são comidas, né, que nós estudamos no livro. Então, se você já esqueceu os muffins, hot dog, que mais que tinha no livro? Apple, pear, popcorn, orange juice, apple juice, soda que tem, né, no livro. Então, sempre relembrar, né? Sempre dar uma olhadinha no livro. Essas comidas que tem aí do picnic são todas que vão constar na nossa avaliação, ok? Então vamos lá. Continuando. Essa parte a gente já relembrou o uso do I like, do I don't like. E agora você vai dizer uma coisa que você gosta e uma coisa que não gosta. Para isso você vai usar o but. I like pear, but I don't like apple. Você vai usar mais ou menos assim, uma coisa que você gosta e uma coisa que você não gosta. Ok? Let's go! Good, very good. Então é o uso do but para separar uma frase na afirmativa, outra frase na negativa. Então fica I like, but I don't like. I like, but I don't like. Poderíamos trabalhar o prefer, também não tem problema. I like orange juice, but I prefer. Pode usar o prefer. Ah, eu gosto, mas eu prefiro, né? Então, vamos trabalhar preferência. Exemplo. I like apple, but I prefer bananas. Eu gosto de maçã, mas eu prefiro bananas. É um exemplo. Você pode trabalhar o prefer sem problema nenhum, ok? Assim como o uso do I like, do I don't like. Só que o I like dá o sentido de que gosta e o outro no que não gosta. O prefer vai dar o sentido de preferência, certo? Ah, eu prefiro. Ok? Então vamos lá continuar. Vamos passar essa parte. Agora o segundo assunto. O segundo assunto que vai constar na nossa avaliação vai ser o means of transport, que é o means of transportation, que são os meios de transporte. Nós estudamos alguns de acordo com o livro, certo? Não tem todos os meios de transporte, mas tem alguns. Por exemplo, car, truck, bus, train, boat e plane. Esses vão constar na nossa avaliação. Então vamos ler aí novamente juntos. Let's read together. Ok, let's go. Car, truck, bus, train, boat, plane. Esses são os meios de transporte que vão constar na nossa avaliação, certo? Então vamos lá novamente. Car, que é carro. Truck, caminhão, truck. Bus, train, boat, plane. Car, truck, bus, train, boat, plane. Bom, se eu perguntasse para você assim, vamos tentar falar rápido, tá? Você vai falar sem olhar aqui no slide, tenta fechar os olhos e vai me falando, sem olhar, hein? Vamos lá. Como é avião em inglês? Good. Barco. Good. Trem. Good. Carro. Caminhão. E ônibus. Good, very good. Bom, esses são os que vão constar. Nós estudamos também, claro, alguns outros que adicionamos, como motorcycle, ship, mas esses não vão entrar na nossa avaliação. O que vai entrar na nossa avaliação são esses que estão no slide. O car, o truck, o bus, o train, o boat e o plane. Nós trabalhamos também junto com eles, os meios de transporte, as colors. Então, por exemplo, green, yellow, red, blue, todas essas colors vão estar presentes. Por quê?
trabalhar com meio de transporte, a gente trabalha com cores, né? Então, as cores, querendo ou não, vão aparecer na avaliação também. Então, pinte o car de color red, exemplo. Então, você teria que pintá-lo de vermelho. Então, você vai ter que estudar também as colors. Por mais que você já saiba, tenta relembrar sempre, né, as colors para não esquecer. Ok? Então, aí a gente conclui nessa parte dos meios de transporte, quais são os meios de transporte que vão constar lá na nossa avaliação. São esses, tá? Então, vamos continuar aqui. Bom, a gente estudou assim o uso do Let's Ride. Let's Ride é um convite que ele faz. Vamos dar uma volta, né? Vamos andar. Então, vamos andar de quê? O Let's Ride, o ride, ele é voltado para meios de transporte. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui. Se eu falasse assim, Let's ride a car. Vamos andar de carro. Então, o ride nesse sentido de andar, mas no meio de transporte. Let's ride a car. Let's ride a truck. Então, eu estou convidando. Vamos dar uma volta no truck, no caminhão. Let's ride a bus. Let's ride a train. Let's ride a boat. Let's ride a plane. Então, ele está convidando. Repeat, let's go, everybody. Vamos repetir todo mundo junto. Let's ride a car. Let's ride a truck. Let's ride a bus. Let's ride a train. Let's ride a boat. Let's ride a plane. Então ele faz o convite, né, para vamos dar uma volta, vamos passear de car, de truck, de bus, de train, de boat and plane. Por isso que ele faz o uso do Let's Ride. Let's Ride que apareceu no nosso livro, certo? E o uso do What do you prefer? Isso mesmo, What do you prefer? What do you prefer? Nesse caso, por exemplo, means of transportation. What do you prefer? Qual meio de transporte você prefere? Então, eu tenho que saber, né, o que eu prefiro. Para responder qual eu prefiro, eu vou ter que responder I prefer, e aí eu completo com o nome. Exemplo, I prefer car. I prefer boat. I prefer train. I prefer bus. I prefer plane. I prefer truck. Eu posso usar qualquer um desses, né, para dar o sentido de prefer, de preferência. Então vamos lá, eu vou perguntar qual que você prefere e aí você vai dizer qual é o que você tem preferência. What means of transportation do you prefer? Good, very good, guys. Então, o uso do prefer é para dar esse sentido de preferência, né? Eu prefiro. I prefer car. I prefer truck. I prefer bus. I prefer train. I prefer boat. I prefer plane. Esse é o sentido do uso do prefer, certo? Se caso ele aparecer no livro, na nossa avaliação, é para dar esse sentido de preferência, ok? Então, deixa eu voltar aqui. Bom, como eu havia dito, né, nós vamos trabalhar no meio de transporte o uso das colors, então é possível que apareça as colors na nossa avaliação e por isso que você precisa estudar, certo? O uso delas, principalmente voltado aqui no meio de transporte, se caso for para pintar. Então, no dia da avaliação, não esqueça seus lápis de cor, né? Caso vai ser necessário, você que vai estar em casa, fica mais fácil para você trabalhar. Então, deixa separado seus lápis de cor, certo? Seus giz de cera, se for necessário, ou lápis mesmo, não tem problema, tá? No caso dos means of transport. O picnic também, né? Se caso a gente for trabalhar a preferência do que você gosta, o que você não gosta, se tiver para desenhar, você precisa ter o quê? Lápis de cor para pintar, então é sempre bom deixar o material separado para o dia da avaliação, ok? Então, nós vimos aqui que na comida a gente vai trabalhar o uso do I like e do I don't like. Já aqui no Means of Transportation a gente vai trabalhar o uso do Let's Ride e do Prefer. Já é diferente lá do Food. I like, I don't like. I prefer aqui no meio de transporte, né? Então a gente vai trabalhar a preferência. What do you prefer? I prefer car.
I prefer truck. I prefer bus. I prefer train. I prefer boat. I prefer plane. Então, o uso da preferência, ok? A gente vai trabalhar o uso da preferência. Então, vamos fazer uma review rapidamente aqui, usando, né, o que nós já vimos aqui. Então, vamos revisar um pouco agora. Bom, como a gente viu, né, que para isso a gente precisa relembrar sempre pro dia da avaliação. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma review, então vamos relembrar de novo os nomes e as frases. Vamos lá. Apple, pear, popcorn, soda, orange juice, apple juice. I like apple, I like pear, I like popcorn, I like soda, I like orange juice, I like apple juice. Uso do I don't. I don't like apple, I don't like pear, I don't like popcorn, I don't like soda, I don't like orange juice, I don't like apple juice. Próximo, vamos ver aqui o uso do I like but I don't like. I like apple but I don't like pear. I like popcorn but I don't like soda. I like orange juice but I don't like apple juice. Ok? Aqui, ok. Means of transportation. Vamos lá. Car, truck, bus, train, boat, plane. De novo. Car, truck, bus, train, boat, plane. Vamos fazer o convite. Let's ride. Let's ride a car. Let's ride a truck. Let's ride a bus. Let's ride a train. Let's ride a boat. Let's ride a plane. E o what do you prefer? Vamos trabalhar o what do you prefer. I prefer. Vamos trabalhar o prefer melhor. I prefer a car. I prefer a truck. I prefer a bus. I prefer a train. I prefer a boat. I prefer a plane. Então, a gente trabalhou a preferência. Isso mesmo, trabalhamos a preferência. Ok? E aqui, finalizamos aí a nossa review, guys. Só uma coisa, só nos preparando pro dia da avaliação, que a nossa avaliação já é nessa semana. Você pode pegar seu livro, né? Como a gente já finalizou basicamente todos os assuntos, a gente está fazendo o quê? O momento de revisão, ou de atualização. A revisão é o que a gente já fez, né? A gente vai fazer agora a atualização do livro. Então, como é que é essa atualização, teacher? Tudo que você não fez, atividades do livro, ou que você pulou, ou que nós pulamos. Se teve alguma atividade que ficou em branco, pendente, você pode aproveitar e fazer essa atividade, isso mesmo. Porque nós vamos ainda marcar um dia para fazer a correção desses livros, certo? Mas você pode ir atualizando o livro em casa, fazendo as atividades que ficaram lá em branco, pode tentar fazer. E se caso você não conseguir fazer, você pode mandar mensagem, que eu vou estar respondendo no privado. Se caso você não conseguir responder alguma atividade do livro de inglês, certo? A atualização é assim, você vai verificar tudo que você deixou lá em branco. Lá do primeiro bimestre, do segundo bimestre, principalmente do segundo bimestre, que a gente teve um momento de pandemia, que foi aquela que ficamos bem longe um do outro, né? Então é um momento que você pode verificar o que você esqueceu lá de atualizar, certo? Então pode dar uma olhadinha do segundo bimestre, do terceiro e do quarto bimestre, que foi esse bimestre agora, né? Se você deixou alguma atividade em branco, você pode fazer. Principalmente a revisão. A revisão são as duas últimas páginas que tem os assuntos, né, da parte do corpo, do piquenique e dos meios de transporte, que é a nossa revisão, os assuntos dessa revisão do livro são os assuntos que vão estar na nossa avaliação. Então, bastante atenção para fazer a revisão do livro. Se caso você não fez, é o momento para você fazer e verificar se está tudo bem nesses assuntos.
Então, a atualização do livro, atualizem, estudem os nossos assuntos, que foi picnic, certo? E os meios de transporte, estudem bastante, para quando chegar no dia da avaliação não ter nenhuma dificuldade aí voltado nesses assuntos, ok? So, we finish here, guys. So, my kiss, my hug, and God bless you. E um bom final de semana, ok? Bye!